Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Senhor nosso, nós, vossos belíssimos servos, queremos entrar para ver vossos tesouros. Agrade-vos nos introduzir para que nestas palavras e santa lição, tanto vos amemos quanto vos conheçamos, porque não queremos vos conhecer, senão para vos amar, Senhor nosso, nosso Deus e Criador. Amém. São José Maria Escrivá, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Salve Maria Santíssima, meus queridos irmãos, santificai-vos mais. Hoje começamos a nossa quarta aula, a aula que já estava atrasada. Nós estamos começando hoje essa quarta aula aí para vocês. E o tema da aula de hoje é a vida de penitência. Já entrando de fato na aula, vamos começar a falar de um assunto que parece meio que não se encaixa naquilo que nós de fato queremos transmitir para vocês, que é uma questão muitas vezes vista apenas como ideologia. Hoje, vamos direto de fato no assunto. Hoje nós temos a mania de ser, já diminuíram a nossa humanidade, rebaixaram de fato a nossa humanidade e nós buscamos sempre ser protegidos. A gente tem a mania de querer sempre ser protegido e isso foi uma questão, uma educação que nos foi imposta, ou seja, o Estado ele é responsável pela minha saúde, o Estado é responsável pela minha educação, o Estado é responsável pelo meu bem-estar. Então, aí isso me enfraquece, isso vai me deixar uma pessoa frágil e de fato mais suscetível, me torna uma presa fácil, não somente social. E a gente vai perceber que isso é um mal também espiritual, porque se eu sou uma pessoa frágil, essa fragilidade não é uma fragilidade somente social. Eu não sou uma vítima fácil de um sistema político, mas eu também sou vítima fácil de inimigos espirituais, porque isso faz essa questão de estar sempre esperando que alguém vá me defender, que alguém vá me proteger, que alguém vá cuidar de mim, faz com que eu caia em um comodismo. E o comodismo é mal para o espírito. O comodismo não é mal apenas para o corpo, mas também é mal para o espírito. Isso vai ter consequências espirituais, logicamente. E aí, se formos para pensar na sociedade atual e até mesmo a nossa atitude como cristão, nós sempre tendemos a buscar por apetites sensíveis, não apetites irascíveis. Eu vou usar esse discurso para vocês terem assim uma ideia bem clara quando vocês voltarem a ouvir esses termos, né? E o apetite sensível é uma busca, simplesmente porque nós humanos temos o apetite sensível e o apetite irascível. E aí nós devemos optar pelo apetite irascível, porque o apetite sensível são aquelas coisas fúteis que não nos levam a nada, né? Não vou dizer que é um mal em si, mas que não me leva a alcançar um bem. Talvez seja, por exemplo, um exemplo de apetite sensível, optar por, ao invés de fazer um estudo, ou fazer um momento de oração, de espiritualidade, ir para o meu quarto, deitar e ficar vendo TikTok, vendo Instagram, vendo WhatsApp, vendo as coisas acontecerem enquanto não faço nada, né? E aí eu acabo que caio no comodismo. Então esse apetite sensível me leva a cair no comodismo. E aí eu vou entender que eu preciso optar pelo apetite irascível, porque eu vou tentar adaptar minha vontade para buscar as coisas que me fazem criar uma meta, criar um certo esforço em busca de um bem. Aí eu posso, como exemplo, pegar leitura de um livro, criar algumas metas que, graças a essa força de tentar fazer com que a vontade haja, e aí eu vou agir, eu vou alimentar o meu apetite irascível, né? Então é sempre bom buscar alimentar esse apetite irascível. Mas o que isso tem a ver de fato com a vida de penitência? Parece que não tem nada a ver. Só que aí a gente para pensar, se eu alimento a minha vida, o meu apetite sensível, eu não vou ter disposição para buscar uma vida de penitência, porque vida de penitência requer esforço. A minha vida de penitência ela requer um esforço que, se eu tiver uma vida simplesmente que alimente os apetites sensíveis, eu não vou buscar, ou eu vou buscar com mais dificuldade, né? Então, opte sempre por alimentar esse apetite irascível, por conta de uma busca de fato de um crescimento espiritual. E aí a gente vai de fato compreender que essa busca por
não permitir que nós caímos nessa fragilidade, nesse comodismo, tem tudo a ver, de fato, com uma vida de penitência, com essa busca, de fato, por uma perfeição espiritual. A penitência, nos concede dois efeitos primordiais para a nossa vida espiritual. Primeiro, ela vai nos curar dos pecados que nós já cometemos. A penitência, portanto, ela cura aquele pecado que eu cometi, ou também previne, o pecado que eu poderia um dia cometer. Graças à penitência eu consigo odiar esse pecado, eu consigo ter uma certa repulsa, um ódio, uma vontade de não cometer esse pecado, porque eu tenho uma vida de penitência. E eu vou buscar evitar tanto o pecado mortal quanto o pecado venial. Só para deixar um pouco bem claro, assim, o que seria um pecado mortal e o que seria um pecado venial. Para ficar bem claro mesmo, bem fácil de entender, um pecado mortal é quando eu transgrido uma lei que eu conheço. Eu conheço, que eu sei que aquilo ali é pecado grave, é uma lei grave, eu vou lá, por vontade própria, transgrido essa lei. Essa transgressão vai criar uma espécie de rompimento. Eu vou romper a minha ligação da graça que eu tenho com Deus. Essa ligação entre homem e Deus, ele é rompido pelo pecado mortal. Ele é absolutamente rompido pelo pecado mortal e só torna com o sacramento da confissão. Isso é um pecado mortal. E um pecado venial é quando eu transgrido uma lei que é uma lei simples, não é uma lei que vai de fato me desligar por completo de Deus, mas eu acabo cometendo alguns pecados veniais, por exemplo, mentira. Claro que depende da mentira, e aí vai criar um certo atrito na relação, mas não vai romper por completo, não é uma traição de Deus, não é um desligamento por completo de Deus, mas uma espécie de rompimento. Então, o pecado mortal, ele vai romper a ligação que eu tenho para com Deus, e o pecado venial, ele vai ferir, vai causar algumas manchas, mas de fato não chegar a romper a minha ligação, a minha relação com Deus. E quais os motivos que me levam a ter uma vida de penitência? São três os motivos. Primeiro, porque como o pecado, ele é uma injustiça para com Deus. E se é uma injustiça, toda injustiça precisa ser, como que eu posso dizer? Todo ato de injustiça, ele precisa ser corrigido. Portanto, se o pecado é uma injustiça para com Deus, eu devo tomar partido de Deus contra mim mesmo. Eu cometi um pecado, então eu devo me acusar pela injustiça que eu cometi para com Deus, porque o pecado, ele é uma injustiça para com Deus. E depois, porque nós devemos buscar imitar-se o Cristo. Isso aqui é uma regra de ser cristão, é buscar de fato a imitação de Cristo. Nós temos que buscar viver uma vida evangélica. E se eu busco imitar-se o Cristo, eu devo entender que o Cristo teve uma vida de penitência do nascimento até a morte. Cristo nasceu na manjedoura, nasceu pobre, Deus, sendo Deus, se fez pobre em uma manjedoura e morreu em uma cruz. Portanto, uma vida de penitência do nascer ao morrer. E uma outra questão que faz parte também dessa imitar-se o Cristo é que Cristo, sendo cabeça e tendo uma vida penitente, logo eu, que sou o corpo místico de Cristo, devo estar de acordo com a cabeça mística da igreja, que é o próprio Cristo. O corpo deve estar em sintonia com a cabeça. Então, portanto, deve sim haver essa vida de penitência. Depois, o último motivo que me faz ter uma vida de penitência é que a penitência, por mais contraditório que pareça, porque parece que é uma coisa sofredora, é um sofrimento, a penitência, ela é um ato de caridade, primeiro para comigo, porque eu devo entender que a confissão, o sacramento da confissão, ele perdoa os meus pecados, mas não elimina a minha obrigatoriedade de pagar pelo que eu cometi, pelos atos que eu cometi. E aí eu vou ter que pagar isso ou em vida ou em morte. Aí na morte, em vida eu pago durante a vida e na morte eu pago no purgatório. Só que aí eu tendo a livre opção de escolher pagar aqui em vida, é muito melhor do que eu pagar no purgatório. Porque as penas do purgatório são piores do que a que se pode pagar em vida.
Tanto é que é inimaginável o sofrimento de alguém no purgatório. Então, é preferível que eu pague por amor a mim mesmo, aqui em vida. É preferível que eu opte por uma vida de penitência para pagar pelos meus pecados cometidos. Depois, é um ato de caridade para com o outro. Só que isso requer uma vida espiritual mais profunda e um auxílio espiritual de um diretor que vai dizer se isso deve ser feito ou não. Às vezes, algumas pessoas têm a graça de poder fazer penitência pela conversão de alguém, fazer penitência pela santificação de alguém, mas para isso deve haver uma orientação espiritual. Não devo simplesmente tomar uma atitude livre de, eu quero fazer isso e vou fazer dessa maneira. É o diretor que vai nos orientar para dizer qual a melhor penitência que eu posso fazer para ajudar o outro, ajudar espiritualmente. Isso aqui são os motivos que me levam a fazer penitência. E quais são as formas de penitência? Tomem nota, escrevam. Se bem que vocês têm aí o material de vocês, nem precisa, né? Aí está, o Santificai-vos Mais. De fato está legal, porque você tem o vídeo que é só para vocês, tem o material que também só é para vocês, e vocês estão aí com a faca e o queijo na mão, vocês podem de fato crescer espiritualmente, só não cresce se não quiser. E aí depois tem as formas de penitência. Fiz uma farofa para Santificar-vos Mais. Não esqueçam de compartilhar essa aula, mostrar para a galera que vocês estão assistindo que vocês buscam santidade. Isso é importante, não simplesmente para fazer uma divulgação do Santificar-vos Mais, até porque não cabe a gente ser divulgado, porque nós limitamos o número de alunos, e se nós limitamos, não adianta alguém chegar e bater na nossa porta e dizer eu quero entrar porque a porta está fechada. Então não é uma propaganda, né? Eu quero que vocês divulguem o Santificar-vos Mais para a gente conseguir mais inscritos. Não, nós optamos por limitar o número de inscritos. E aí, quando vocês divulgam, as pessoas mandam mensagem, pedem para participar, mas não, a porta está fechada. A regra foi essa, apenas para esse número de pessoas. E só que, por que é importante mostrar aquilo que vocês estão estudando? Porque o ser humano tende a imitar as pessoas. Isso aqui não é um erro, tá? Não vejam como um erro. Mas se eu mostro uma vida de virtude para as pessoas, isso de algum modo vai interferir na vida do outro, naquilo que vê. Se eu estou vendo que uma pessoa busca a santidade, eu vou também querer buscar uma vida de santidade. Por isso eu peço que vocês divulguem de fato essas aulas de Santificar-vos Mais. Mas voltando agora às formas de penitência. São duas formas de penitência, uma voluntária e uma outra que é aceita. A voluntária é aquela que você decide, eu vou tomar uma atitude, eu vou fazer tal penitência, eu vou fazer essa penitência, eu escolho a penitência, e aí é uma penitência voluntária. Depois, a penitência que é aceita. Aí nós vamos ver também que é uma obra de penitência. Depois tem uma outra parte que é a obra de penitência. E aí tem a penitência voluntária que eu falei para vocês agora há pouco, e a penitência aceita, que é quando eu pego as adversidades da vida sem me queixar, sem reclamar, sem murmurar, e simplesmente aceito, não como uma obra do acaso, como destino, mas eu entendo que o sofrimento faz parte da vida do todo ser humano. Então eu aceito esse sofrimento, eu pego o sofrimento que a vida me oferece e transformo em penitência. Tá? Essa é uma forma, ou eu faço penitência voluntária, eu opto por um sofrimento, ou eu aceito um sofrimento. E isso são as duas formas de penitência. E quais são as obras de penitência, Frei? Bom, algumas obras de penitência a gente usou aquela mesma obra que nós falamos para vocês de Tanqueray e somamos ao Catecismo de São Pio X, que nós enviamos para vocês, e fizemos uma soma dessas obras de penitência. Vocês podem encontrar tanto no livro do Tanqueray quanto no Catecismo Maior de São Pio. Primeiro é a aceitação, aquilo que eu falei para vocês, como uma forma, é você suportar as tribulações com paciência, sem se queixar, você acreditar que você está, não que pagando, mas que você está, você vê as adversidades como uma oportunidade para praticar, para pagar um termo que não é legal, mas para sanar um ato mal que você fez. Você vê as adversidades da vida como uma oportunidade para justificar, talvez o termo correto melhor seja esse, justificar os erros que você cometeu. Justificar, quando eu digo, não é simplesmente falar, mas justificar através dos atos.
Depois, uma outra obra de penitência, que nós já falamos também sobre isso na vida de perfeição, se eu não me engano, falamos assim, mas é o cumprimento fiel do seu dever de Estado. Porque, vejamos, a nossa vocação ela é um chamado de Deus. E se eu respondo esse chamado de Deus de modo fiel, eu estou sendo obediente à vontade de Deus. Tá? Por exemplo, se a minha vocação é matrimonial, e se eu vivo a minha vocação de acordo com o matrimônio, eu cumpro os meus deveres do matrimônio, cuido da casa, cuido dos meus filhos, eu estou sendo fiel e obediente à minha vocação, ao meu estado. Isso já é uma obra de penitência. Né? Você não pode ser casado, querer ser casado e ter uma vida de religioso, ter uma vida de sacerdote, de freira, uma vida de monge. Não, você é casado e você tem que viver as obrigações de ser casado. Da mesma maneira que você não pode ser um religioso, um sacerdote ou um monge, sei lá, que você quiser ser, e viver como se fosse uma vida de matrimônio, porque esse não é o seu dever de Estado. Então você tem que ser fiel. A fidelidade à vocação já é uma obediência, e por ser uma obediência, é uma obra de penitência. Depois tem a oração. Quando se fala de oração, é toda espécie de exercício de piedade, sejam leituras espirituais, leitura da Sagrada Escritura, orações cotidianas, o Pai Nosso, enfim, e também as orações pessoais, né? A oração que você vai se pôr disposto a fazer uma oração muito subjetiva e de fato conversar com Deus. Isso já é uma obra, a oração é uma obra de penitência. A outra obra de penitência é o jejum, né? É uma prática de luto e penitência, né? Onde se abre mão de algum bem. Eu vou abrir mão de alguma coisa que eu tenho, de algum bem, de fato abro mão. Né? E o jejum, tanto o jejum quanto o jejum e a penitência, o que é a penitência e jejum? O jejum, e quando eu falo penitência, não é aquela diferença entre ser jejum e penitência quaresmal, a abstinência quaresmal, na verdade. Jejum e abstinência. Tanto o jejum quanto a abstinência, eles têm o poder de eliminar alguns demônios, isso que o próprio Evangelho vai dizer para a gente, que alguns demônios só saem através de jejum e abstinência. Né? E também a esmola, um outro exercício, uma outra obra de penitência é a esmola. Toda e qualquer obra de misericórdia espiritual e corporal. A diferença entre o jejum e a esmola é que no jejum eu abro mão, simplesmente abro mão. E na esmola eu abro mão em vista de alguém. Seja esse bem espiritual ou esse bem seja corporal. Um bem corporal eu posso dar para alguém um prato de comida, dar talvez de fato uma esmola como nós conhecemos em dinheiro, ou também ser um bem espiritual. Eu posso abrir mão do meu tempo, abrir mão de um tempo que eu tenho para me dedicar a dar conselhos espirituais para os outros, a dar uma catequese para os outros. Isso também já é uma esmola espiritual. Dedicar tempo para o outro é a esmola espiritual. E essa vida de penitência, ela deve ser associada com a vida sacramental, né? Deve ser tão associada, e quando eu falo vida sacramental, é confissão frequente e comunhão frequente, né? Deve ser tão associada que não se pode separá-la, é inseparável essa vida sacramental da vida de penitência. E por fim, para a gente de fato fechar assim com chave de ouro essa aula de penitência, e vocês percebem que a aula é muito sistemática, muito prática de fato, porque a ideia é que o Glauco venha com os sacramentos e apresente muita teoria, uma linguagem mais teórica, e a gente venha com uma linguagem mais prática, mais ascética, que consiga de fato botar e dizer assim, não, eu consigo colocar em prática isso aqui que não foi dito. O ideal dessas aulas que vem depois do sacramento é que você pegue o que você aprendeu e põe em prática. Essa é a nossa vontade, que você diga, não, eu consigo transformar essa teoria em prática, eu consigo botar isso aqui em prática, eu consigo de fato fazer assim. É para isso que vai servir essas aulas. E quando praticar a penitência? Né? Existem os dias obrigatórios estipulados pela igreja, que nós sabemos, que é a quaresma, e toda a sexta-feira santa, em memória da paixão do Senhor. No entanto, a gente precisa perceber que não é porque esses são dias obrigatórios que eu não posso fazer penitência em outros dias. Eu devo fazer penitências em outros dias. Né? Eu devo escolher alguns dias e fazer de fato a penitência. Né?
Só que eu não posso ferir a alegria dos dias festivos, seja da vida cotidiana, seja dias festivos de festas litúrgicas religiosas. Um exemplo de festa litúrgica religiosa são os domingos solidários e festas cristãs. E do cotidiano, eu posso pegar comemorações familiares, comemorar aniversário, casamento, enfim. Então são dias que não se faz penitência, porque é um dia festivo para a família, para mim, e também quando for festivo para a religião, também não fazer penitência. Bom, essa foi a nossa aula, é uma aula bem prática, eu espero que vocês tenham gostado e sobre maneira que seja útil, que seja uma aula útil para vocês. Aguardem, nós teremos a próxima aula e vamos continuar de fato falando sobre buscando essa vida espiritual através dos sacramentos e também uma reflexão do filme de Narnia. A gente sempre pega uma cena e mostra para vocês e tenta juntar a cena com a nossa vida espiritual e fazer de fato uma conversa legal para a gente de fato entender. Eu estou falando muito de fato, mas de fato essa é a nossa aula. Muito obrigado por ter me permitido estar com vocês agora nesses poucos minutos, 21 minutos agora de gravação de vídeo. Muito obrigado. Rezem por nós, rezem pelos certificáveis, divulguem essa aula, divulguem esse material aí, não digo se divulguem, espalhem o vídeo, mas mostrem que vocês de fato estão estudando para que as pessoas possam ser convertidas pelo seu testemunho. No mais, rezem por nós, salve Maria Santíssima e até a próxima. Tchau, tchau.